Olá, irmãos, a paz de Cristo. Que maravilha ter você aqui conosco neste momento tão especial. Quero te convidar para ouvir um pouco de belas canções. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não te ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Continue conosco, vamos ouvir uma reflexão missionária. A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos nós, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus e queridos amigos e ouvintes. Vamos estar meditando na palavra do Senhor, a palavra eterna e bendita do nosso Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 6, dos versos 6 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão e na colheita ajunta os seus mantimentos. Até quando ficará deitados? Quando te levantarás do teu sono? Oremos. Deus Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dá-nos a tua sabedoria e o teu discernimento espiritual, para que entendamos a tua palavra bendita, na mediação do teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muitas pessoas têm verdadeiro horror, verdadeiro pavor da palavra trabalho. Sim, é verdade. Quantas vezes, quando escutam esta palavra, parece que estão escutando o nome de uma doença extremamente contagiosa. Já nos encontramos nesse estado, onde não conseguimos ouvir a palavra trabalho, porque soava para nós como um suplício, um verdadeiro martírio. E aí nós pensamos, quantas vezes nós não nos dispomos para ajudar dentro dos nossos lares, ou a nossa esposa, ou o nosso esposo. Quantas vezes a preguiça nos domina, e sequer temos a iniciativa de ajudar o nosso cônjuge, nas mínimas coisas, nos afazeres diários, nas tarefas diárias.
E às vezes nos irritamos quando somos chamados à atenção, quando a nossa esposa ou nosso esposo nos repreende e nos chama a que venhamos também a colaborar, a dar um pouco de nós para que as coisas práticas da vida dentro dos nossos lares, elas aconteçam. Falta de iniciativa, disposição, falta de determinação, falta de vontade, realmente nos aflige. Muitos de nós, e muitas das vezes, em muitos estágios de nossas vidas, somos assim, preguiçosos do ponto de vista prático. Agora, vamos pensar aqui em relação à vida espiritual. Quantos de nós, dentro dos nossos lares, não temos disposição, ânimo, para realizarmos a nossa devocional individual? Para cultuarmos de maneira individual, privada, o nosso Deus? Quantas vezes eu e você deixamos de ler a palavra de Deus, de estudarmos a palavra de Deus, de meditarmos nas verdades eternas e imutáveis do nosso Deus? E, por conseguinte, quantas vezes deixamos também de orar, de jejuar quando nós podemos fazer isso? De interceder por nossas vidas, por nossa vida ou da nossa esposa, do nosso esposo ou dos nossos filhos, pelos irmãos em Cristo Jesus. Sim, intercedermos por ele e pelas pessoas em geral que nos são apresentadas. Verdadeiramente a palavra de Deus vai de encontro a esta atitude, esta falta de iniciativa da parte daquele que se diz cristão. Devemos primeiramente começarmos a pensar por que temos agido desta forma, ou melhor, porque não temos feito nada. Se do ponto de vista prático das nossas vidas somos relaxados, somos preguiçosos, que dirá então em relação às coisas espirituais? Se Deus nos permitisse voltarmos ao tempo, e se nos fosse concedida a oportunidade de fazermos uma entrevista com o rei Salomão, ele nos falaria a respeito da preguiça o seguinte: vai ter com a formiga o preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Olhe para a natureza. Quantas vezes você já foi para aqueles locais bonitos, maravilhosos, para aquelas praias, para aqueles parques, para os clubes, e você presenciou realmente a natureza viva, os animais. Já reparou como existem aves que criam e constroem seus ninhos de maneira tão singela, tão bela, tão maravilhosa? Isso revela a sabedoria de Deus. Você conhece o João de Barro, por exemplo? O João de Barro é um pássaro que ele constrói o seu ninho com barro. Ele vai pegando barro, vai pegando alguns pedaços de folhas e vai construindo de maneira inteligente. Parece um verdadeiro arquiteto da natureza. E o que dizer dos ursos que entram em estado de hibernação? Quando o inverno está chegando, os ursos, eles já juntam os seus mantimentos, os seus alimentos, e eles se intocam. Eles vão verdadeiramente se intocar, se abrigar para que o inverno todo passe, e assim eles se alimentem com aquelas provisões que eles já tinham pego. E os seus filhotes, por consequência, também vão se alimentando e permanecem todos eles juntinhos no abrigo, longe das adversidades e das contrariedades do inverno. A gente tem que olhar para as formigas, sim, temos que olhar para esses insetos. Nós podemos perceber o seguinte: as formigas, elas são bastante disciplinadas, elas são bem organizadas, elas sabem perfeitamente, cada uma delas, qual é a sua função dentro do formigueiro. A palavra de Deus também nos ensina que nós, como cristãos, devemos ser ativos, dinâmicos, homens e mulheres de iniciativas, tais quais estas formigas, porque a palavra de Deus é específica em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, quando diz: olha, tudo quanto vier às tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde nós vamos, não haverá obra nenhuma, trabalho nenhum, indústria nenhuma, nem sabedoria nenhuma. É por isso que nós devemos ser homens e mulheres diligentes, aplicados no serviço do nosso Rei Jesus. É necessário que nós comecemos a transformar a nossa mente, para que comecemos a experimentar qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. E Ele não quer de nós um posicionamento estático. Ele não quer que nós vivamos na inércia, parados, porque é necessário que venhamos a crescer na graça e no conhecimento do Rei Jesus. É necessário que nós, primeiramente, reconheçamos esse nosso pecado, da mordidão espiritual, da nossa lentidão espiritual, do nosso sono profundo, onde nós, por livre e espontânea vontade, quisemos estar. Então esse
é um triste estado. Se é o teu estado, se é o meu estado, se é o nosso estado, devemos reconhecer isso diante de Deus, pedirmos perdão a Deus e começarmos a abrir os nossos olhos e percebermos quais são as lições de sabedoria que Deus nos dá. Quando olhamos, portanto, para esses insetos, nós pensamos, verdadeiramente eles trabalham em grupo, eles têm uma ação coletiva, uma ação coordenada, uma ação sistematizada, tudo bem organizado. E é por isso que nós devemos começar em mim, a começar em você, a mudarmos dentro dos nossos lares, a começarmos a sermos pessoas que procurem a Deus em espírito e em verdade, através do estudo contínuo da palavra de Deus. Quantos de nós, irmãos, sejamos sinceros, acordamos cedo para ler a palavra de Deus, para meditarmos na palavra de Deus? 10 minutos? 20, 30, 40, 50? Não sei. Será que passamos algum tempo com Deus? Meditando nas suas verdades eternas e imutáveis? Será que temos orado? Se é que sabemos que é oração na prática. Será que temos tido esta sabedoria? Porque ouvimos tantas e tantas pregações, tantas e tantas ideias acerca da preciosidade que é ler a Bíblia, do que é orar, do que é interceder uns pelos outros, mas só ouvimos, não colocamos em prática. Portanto, é necessário que começamos a mudar os nossos hábitos, os nossos costumes em relação às coisas de Deus. A palavra de Deus nos indica que devemos ser sábios, e se não tivermos sabedoria, devemos pedir a Deus, porque Ele a dá de graça. Agora, a condição para a qual Deus despeje e derrame a sua sabedoria é para que nós tenhamos fé e não duvidemos que Deus é poderoso para nos dar sabedoria. Então, o primeiro passo é reconhecer o nosso pecado e pedirmos a Deus sabedoria. O segundo passo é começarmos a marchar. Sim, começarmos a tomarmos atitudes. Eu sei que é muito difícil mudarmos um hábito. Leva às vezes semanas e meses para mudarmos um simples hábito em nossas vidas, mas é necessário. Porque o nosso Deus nos escolheu, nos predestinou, nos vocacionou, nos adotou como filhos amados, para que nós não ficássemos sentados nas cadeiras, nos bancos das igrejas, para que nós nos movimentássemos em prol da expansão do seu reino. Então nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós fomos resgatados sim, por um alto preço e preço de sangue. O Senhor da glória desceu e se fez homem e morreu por nós e deu o maior exemplo de iniciativa. Ele foi um Deus proativo, foi um Deus de atitude. Ele se revelou a nós, ele diz: eu quero que vocês na minha força também marchem, porque vocês foram criados, foram regenerados, para que as obras que eu preparei para vocês façam na minha força e no meu poder. Assim diz o Senhor Jesus. Porque a Bíblia é clara em Efésios quando diz que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as suas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então não temos motivo para ser preguiçosos espirituais. Pelo contrário, Deus nos salvou, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para que sejamos servos fiéis, e irrepreensíveis diante deles em amor. Deus nos predestinou em Cristo Jesus. Deus nos fez filhos amados e co-herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros, somos herdeiros com Cristo de tudo que Deus criou. Pensem aí comigo, não há motivo maior pelo qual deixemos definitivamente todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia. É preciso que nós tenhamos essa consciência, que não podemos ficar parados diante de todas as coisas que têm acontecido. Devemos dizer em nosso coração e na nossa mente: eu e minha casa vamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu e minha casa vamos começar a mudar os nossos hábitos indolentes, preguiçosos. Vamos ser pessoas, homens e mulheres, crianças dinâmicas, sim, porque os nossos filhos têm visto aquilo que não temos feito. É verdade, eles nos olham, eles nos veem como exemplo, e eles percebem que nós não buscamos a Deus em espírito e verdade, não temos ânimo e disposição para lermos a palavra de Deus, para orarmos, para cultuarmos a Deus de maneira grupal, coletiva, familiar. E devemos atentar para todas essas coisas. Deus quer que nós venhamos a fruto e que o nosso fruto permaneça. Paulo bem sabia que ele ainda não havia conseguido alcançar a ressurreição dos mortos, que ele ainda estava habitando em um corpo mortal, limitado, onde a natureza pecaminosa o chamava cotidianamente para o que era errado, para o que era carnal, para o que era diabólico. Mas ele tinha a certeza, dada pelo Espírito Santo de Deus, que ele sabia que ele tinha crido, e ele estava certo que Deus Todo-Poderoso o havia de fortalecê-lo e fazê-lo marchar resolutamente em direção à soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela diz que nós devemos ser firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. Então, por que dessa preguiça espiritual? O porquê desta indiferença para com o nosso Deus, aquele que nos salvou? Nós devemos nos envergonhar de nosso estado pecaminoso, de nossa indiferença para com este Deus. Esse Deus que a toda hora, a todo instante quer nos motivar, quer nos levantar, quer nos soerguer, quer nos perdoar. Então devemos dar um basta a esta vida de indolência, a esta vida de preguiça, de sono profundo, onde nós nos encontramos. A culpa é minha, somente minha. Mas Deus é poderoso para me perdoar os meus pecados e purificar-me de toda a minha injustiça. Portanto, nós necessitamos disso nesse primeiro passo, que Deus nos purifique nossas injustiças, que Deus nos perdoe desse nosso pecado específico da preguiça espiritual. Paulo marchava resolutamente e sabia que a cidade preparada por Deus não era essa cidade terrena. E ele explicita, ele deixa claro isso na palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21, há uma verdade inspiradora, uma verdade motivadora da parte do Espírito Santo que mandou Paulo escrever. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus, o Senhor da glória, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o qual virá e transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem o poder de sujeitar, de submeter qualquer coisa a Ele. Ele é aquele que nos fortalece. Ele foi aquele que disse para Paulo: a minha graça te basta. Então, a graça do Senhor, o poder fortalecedor do Senhor é que nos basta para sairmos da nossa mornidão espiritual. A nossa preguiça espiritual deve acabar aqui e deve acabar agora. Se hoje Deus me chamasse à sua presença, o que eu estaria dando a Ele? O que eu estaria oferecendo ao Senhor da glória? Estaria com as minhas mãos vazias, sem absolutamente nada a dar-lhe? O que eu diria para o Todo-Poderoso que me resgatou e me transportou do reino das trevas e me colocou no seu reino, no reino do Filho do seu amor? O que eu faria com tão grande salvação que chegou ao meu alcance e à minha vida? O que eu demonstraria a este Deus? Quais seriam as provas da minha gratidão para com esse Deus maravilhoso? É necessário que pensemos em absolutamente tudo isso. Pensemos como esses insetos são, como essas formigas são e o que elas nos ensina, o que elas nos ensinam. Devemos olhar para elas e devemos ser sábios, devemos pedir a sabedoria de Deus do alto, que Ele a dará, se nós a pedirmos com fé, não duvidando. O interessante é que também, diante da palavra de Deus, há duas perguntas que devem nos motivar. Até quando nós ficaremos deitados? Quando nós nos levantaremos do nosso sono? Mais uma vez, o Espírito Santo, ao proclamar as suas verdades, inspirando o apóstolo Paulo, escreveu em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo quer me esclarecer, Cristo quer nos fazer entender, quer nos dar o seu discernimento espiritual, a ponto que nós vejamos o que nós temos feito e o que nós não temos feito. É necessário que definitivamente larguemos todo o embaraço, toda a mornidão espiritual e comecemos a marchar com Ele, porque a Bíblia diz que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Portanto, meus amados e queridos irmãos, nós que vivemos rodeados de uma tão grandiosa nuvem de testemunhas, são tantas as pessoas que nos veem, são os anjos decaídos, os demônios que nos percebem, são os anjos de Deus que estão ao nosso redor, como espíritos ministradores, nos servindo pelo poder de Deus e amando de Deus, que devemos atentar para a grande salvação e deixarmos a nossa preguiça espiritual. Devemos, portanto, deixar todo o pecado, toda a falsidade, toda a hipocrisia, toda a relação sexual ilícita, toda a bajulação, todo o mexerico, toda a mentira, toda a discórdia. Devemos deixar tudo, absolutamente tudo que tem empatado e dificultado, inviabilizado a nossa marcha espiritual, o nosso progresso espiritual. Devemos deixar de ser preguiçosos e olharmos para o autor e consumador da nossa fé, que deu o exemplo maior, que uma vez na eternidade, na sua glória maravilhosa, Ele se fez homem e desceu por amor, porque Ele provou no seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Ele nos amou, Deus nos amou e se fez presente e encarnou-se aqui.
E é isso que devemos ter em mente, que Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele ser que excede o tempo, o espaço, que para Ele não há fim, porque Ele é um Deus infinito, é um Deus maravilhoso, é um Deus que não pode ser concebido e entendido humanamente falando, porque é o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, que quis se manifestar a nós. E é por isso que devemos deixar a preguiça espiritual, porque temos em Cristo o exemplo perfeito, o exemplo cabal de um Deus amoroso e que está conosco todos os dias. Gostaria que nós meditássemos acerca da cigarra e a formiga, uma história bastante conhecida mundialmente. A cigarra vivia a cantarolar, a saltitar, a tocar o seu instrumento pelo bosque. E o inverno estava chegando, mas ela não ligava para isso, ela só queria se divertir. Um belo dia ela se esbarrou com uma formiguinha que estava levando uma pesada folha. E assim falou para a formiguinha, deixe esta folha pesada de lado, vamos nos divertir, vamos brincar. Existem outras formigas que podem fazer o seu trabalho. A formiguinha não pensou duas vezes, largou a folha e foi brincar com a cigarra. Passou todo dia brincando, cantarolando, saltitando e se divertindo, passeando pelo bosque. No dia seguinte, a rainha das formigas se depara com a formiguinha e com um só olhar e uma só palavra diz, volta ao teu trabalho. E ela imediatamente obedeceu à rainha das formigas. A rainha das formigas vira-se para a cigarra e diz, cigarra, mude os seus hábitos, os seus costumes. Transforme o seu jeito de proceder, mude a sua vida. O inverno está chegando e provavelmente ele virá com bastante rigor. Cuidado para que você não morra de frio ou de fome. A cigarra olha para a rainha das formigas. Rainha das formigas, eu não me preocuparei porque o inverno ainda está tão distante e ainda tenho muita coisa para fazer e tenho muita coisa para fazer mesmo. E eu quero me divertir. Não quero me preocupar agora com essas coisas. Bem, o inverno chegou e chegou pesado, muito frio. E não havia mantimento e comida em nenhuma parte. A cigarra começou a se desesperar e ela vai ao encontro da formiguinha. Bate na porta do formigueiro e a formiguinha a recebe com um maravilhoso e estonteante sorriso. E a permite que adentre ao formigueiro. E lá a formiguinha agasalha a cigarra e dá uma quente e deliciosa sopa para que a cigarra se alimentasse. Logo depois que ela se alimenta, a rainha das formigas vai chegando e vira-se, olhando nos olhos da cigarra, diz, cigarra, aqui no formigueiro todos trabalham, ninguém fica parado, ninguém é ocioso, ninguém é preguiçoso. Você trabalhará para nós durante todo o inverno, cantando e tocando seu instrumento. Bem, foi o inverno mais feliz para a cigarra e para as formigas. Nós devemos atentar para esses insetos. As formigas não têm comandante, as formigas não têm general, não têm superior, não tem um dominador, mas elas fazem o que tem que fazer. E elas sabem o que tem que fazer e elas fazem. É necessário que tenhamos em mente que devemos ser pessoas práticas. Devemos ser pessoas obedientes. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temer a Deus é obedecer a Deus. É obedecer a sua vontade expressa em seus mandamentos. Portanto, nós temos esta grande salvação que chegou às nossas vidas. Nós temos uma cidade celestial preparada para nós. Nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Deus preparou as obras para as quais devemos andar nelas e fazer estas obras na força do Senhor dos Exércitos. Não nos decepcionaremos com Deus. Pelo contrário, nós a cada dia estaremos convictos da sua vitória em nossas vidas e confirmaremos aquilo que a palavra de Deus diz, que somos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deixemos, portanto, meus amados irmãos, a preguiça espiritual de lado e venhamos a nos fortalecer espiritualmente para que façamos as obras de Deus na força do Senhor dos Exércitos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos. Deus amado, Deus bendito, ensina-nos a contar os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios, Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres fortalecidos no seu poder e que deixemos definitivamente a preguiça espiritual e que venhamos abraçar o fortalecimento espiritual dado por Ti através da Tua palavra na mediação do Teu Santo Espírito, porque a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus Cristo agradecemos. Amém. Continue participando, nos acompanhando nas redes sociais, orando, contribuindo, porque você também é um missionário.